Na realidade, o que se fez foi um acerto, um freio de arrumação, uma instrução que foi dada para os oficiais avaliadores sobre o visto EB2NW, especialmente no que tange ao Proposed Endeavor, né? Algo que já estava sendo aplicado, foi apenas formalizado em termos de uma nova regra política, né? Ou melhor, eles chamam de ah, uma diretiva, né? Que é dada para que esses oficiais passem a ver os casos, os Proposed Endeavors, com mais foco no interesse, na importância nacional desse projeto, né? Então, no decorrer da nossa live, nós vamos explicar quais foram essas mudanças. Ou vou nessa ordem interna, né, essa ordem de procedimentos, tem a intenção de que todos os oficiais julguem da mesma forma, se isso fosse possível, né, porque eles não são robozinhos e tal. Cada um tem o seu viés, cada um tem o seu background, mas a tentativa é de criar um julgamento mais uniforme, Sim, mais equânime para todos os processos. uma uniformidade de interpretação, né? Veja bem, é um visto que envolve mérito, ele envolve talento, envolve profissionais que têm formação superior, bom currículo, e muitas vezes o oficial de imigração, ele aprovava o caso com base nessa carreira brilhante, né? Cheia de diplomas, cursos, certificados e trânsito por grandes empresas multinacionais, às vezes nem tanto, mas uma carreira realmente com distinção, né? Entretanto, agora eles pediram uma ênfase maior no interesse nacional dos Estados Unidos, até porque o nome do visto é esse. visto de interesse nacional. É inegável. Então eles querem que a América saia ganhando com esse Proposed Endeavor. Davi, pelo que o Valnei me conta, isso não é uma novidade, é um processo que a gente já vinha notando que estava acontecendo no último ano, pelo menos, né? O EB2NW já foi um visto, vamos colocar assim, bem fácil de ser aprovado uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, quando começou a ser usado em larga escala, e muita gente, nós inclusive, estamos percebendo um aumento da régua, né, nesses vistos. Você acha que esse é o momento de pôr no papel essas novas diretrizes, ou é alguma coisa repentina, nova, assim, que ninguém esperava? Não, você está correto, Ricardo. O caminho é exatamente esse. Primeiro, boa noite, Ricardo. Boa noite, Dr. Valnei. Eu sei que mais uma segunda-feira está aqui conosco. Quando a gente fala que o EB2NW, assim como a imigração como toda, ela é muito dinâmica, é porque a gente vai vendo a sinalização que o SAS vai dando ao longo do tempo, até que aquilo vire uma orientação, uma normativa, ou até mesmo uma mudança na legislação. Então, quando a gente fala que a gente também vai acompanhando essas mudanças através das RFEs que vão sendo emitidas, que muitas das vezes a gente acha um absurdo, que estão exigindo algo que não está na lei. Já começaram agora a exigir algo que não está na instrução normativa. E depois de um determinado tempo que a gente já acostumou, que já está solicitando aquilo, nós já adaptamos os nossos processos àquele tipo de solicitação que estava vindo através da RFE, vem a normativa regulando aquilo. E é basicamente isso. Na verdade, nada mais está sendo feito agora do que as próprias RFEs que a gente vinha recebendo já sinalizavam. Então não é nenhuma novidade que a gente está recebendo. Na verdade, vem a normativa daquilo que a gente já estava aplicando nos nossos processos pela própria orientação dada pelos analistas através das RFEs que foram emitidas ao longo do ano passado. Isso é muito comum, ao invés de primeiro sair a norma e a partir da norma a gente adequar o processo, não. Eles vão fazendo essas mudanças através das RFEs e depois eles mudam a norma. Isso é muito comum, né, Valnei? A lei responder aos costumes, né? Sim. Primeiro a sociedade cria o hábito, depois a lei vem e regulamenta isso. Exatamente. Né? O fato jurídico, ele nasce antes da lei, né? Então, qualquer fato no mundo dos fenômenos sociais que tenha alguma consequência jurídica, num certo momento, essa consequência jurídica vai repercutir e vai necessitar de uma regulamentação. Me lembre na próxima live de saudar o Dr. Valnei com boa noite, eruditíssimo Dr. Valnei. Né? Mas, Davi, muito didaticamente, assim, o que mudou em poucas palavras? Perfeito. Eu vou falar que mudou, mas já enrolou. Não foi que mudou, mas foi reforçado. Se a gente fala que mudou, vocês não sabiam disso, agora vocês estão sabendo? Não.
foi reforçado. Primeira coisa, uma linearidade, a gente sempre fala isso entre formação, experiência profissional e Endeavor. A gente precisa construir um Endeavor que tem uma linha só entre a experiência profissional e a formação. Não adianta ser algo desconexo dessa história. Por isso que eu sempre falo que não existe processo de prateleira, onde você pega uma profissão, está aqui pronto, só troca o nome e protocolo. Isso não existe. Cada profissional tem a sua própria experiência, tem a sua própria trajetória, e por isso é tão importante o desenvolvimento de um Endeavor, de uma proposta específica para cada caso. Não adianta eu pegar um projeto pronto e simplesmente adequar ou encaixar para aquele tipo de profissão. Então, a primeira coisa é isso. O segundo ponto é que esse impacto causado por esse Endeavor, ele vai ser analisado além da simples geração de renda, geração de postos de trabalho e geração de imposto, onde muitas das vezes era possível você desenvolver um Endeavor numa área economicamente deprimida e colocar um peso maior no resultado que aquele Endeavor ia gerar naquela comunidade local. Óbvio que isso continua sendo relevante, vai continuar sendo analisado pelo avaliador, mas o impacto tem que ser um pouco mais comunitário, tem que ser um pouco mais geral, tem que ter um impacto que, de fato, demonstre a importância nacional. Então, alguns Endeavors a gente, de fato, tem que fazer um up nele para poder ter um alcance um pouco maior. Basicamente o alcance do Endeavor e a relação entre o Endeavor e a trajetória profissional combinada com a formação. Vê se vocês aprovam o meu resumo das mudanças. Olhar a integridade do profissional e pôr foco no propósito do Endeavor. É isso mesmo. Inclusive, eu li essa nova normativa e eu acredito que vai haver uma dificuldade para os próprios oficiais de imigração de interpretá-la. Por quê? Uma coisa que nós aprendemos, né, no mestrado, né, também fui professor também, uma coisa que nós aprendemos que quando você apresenta uma ideia e você não é muito preciso nos conceitos, você passa a dar exemplos, né? O exemplo o que é? São casuísmos. Quando você apresenta exemplos casuísticos, você deixa de fora um monte de gente que não está enquadrado naquele caso. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que quando a coisa é clara, você simplesmente apresenta um conceito e esse conceito é assimilado, é prático, é objetivo. Agora, quando para explicar um conceito você tem que usar exemplos, né, casuísticos, aí fica mais complexo de se entender. Então, o que eu quero dizer é que a própria imigração, os agentes, eles vão ter dificuldade, na minha opinião, de avaliar se um Proposed Endeavor ele tem importância nacional abrangente ou não. É a minha opinião quando eu vejo em matéria de apresentação didática da USCIS para os seus agentes. Ou seja, como o Valnei diz, nada muda, continuamos com uma certa dose de incerteza Sim. em imigração. Sim. Tudo em imigração, especialmente esses processos, né, de análise de mérito, onde o oficial de imigração tem grande poder discricionário, né, a gente sempre vai ter uma certa dose de dúvida, né, de incerteza, e que deve se dissipar ao longo do tempo, conforme vai criando, né, um consenso de análise.